E o arrependimento foi tão grande que o texto vai dizer o quê? Que eles se converteram, cada um do seu mau caminho. Então eles mudaram. Converter o que é mudar o rumo, mudar a vida. Aquilo que você fazia, não fazer mais. Então aquele homem mudou tanto, porque a transformação não foi o profeta que viu, mas sim o próprio Deus que viu. E será que Deus está olhando para o meu coração e o teu coração está vendo o quê? Será que realmente eu estou arrependido daquilo que eu tinha feito de errado? Será que a minha vida está transformada mesmo? Mas isso não agradou Jonas, porque Jonas sabia quem era Deus, porque Jonas sabia realmente o que Deus iria fazer. Por isso que eu fugi para Tarse, porque eu sabia que se eu fosse pregar lá, o povo se arrependesse de verdade, o Senhor iria salvar. E Deus está dizendo para mim e para você: ainda há tempo de se arrepender. O nosso Deus é misericordioso, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Mas para isso eu tenho que me arrepender, porque Deus não vai me salvar se eu continuar no mesmo erro. Mas aonde há arrependimento, há salvação. Gostaria que todos abrissem num dos livros dos profetas menores, Jonas. Aleluia. Estava hoje pedindo a Deus uma palavra, como nós sabemos, né? Nós que estamos na igreja diariamente, tem muita palavra na Bíblia, mas o problema é onde Deus quer falar, né? E aí é uma luta, para quem ministra a palavra sabe disso, é uma luta onde vamos ministrar. E às vezes você quer num lugar, não é aquilo, não vai confirmando, mas Deus confirmou hoje, né, antes de vir para o culto, aqui em Jonas, né? E creio que Deus, como falou ao meu coração, vai falar ao coração da igreja também. Jonas, capítulo 1. Aleluia. É uma palavra bem conhecida, mas Deus me deu um ponto de vista diferente, e vou estar traçando esse ponto de vista para a igreja. Aleluia. Todos acharam? Jonas, capítulo 1. Amém? Vai dizer assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama a ela, porque a sua malícia subiu a mim, ou seja, o seu pecado. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarse. Aqui uma palavra, como todos nós sabemos, uma palavra bem conhecida, e muitos de nós, quando ouvimos essa palavra, ou até mesmo quando meditamos, olhamos para o ponto de vista de muitos. Qual que é? Olhamos um homem, um profeta, um servo de Deus, que no momento da tua fraqueza, o que ele faz? Ele foge, ele desobedece, e muitas das vezes não entendemos o porquê que ele fez isso. Mas aqui eu não quero estar analisando Jonas como um crítico, mas sim eu quero me pôr no lugar de Jonas, porque hoje em dia, como nós sabemos, quando nós olhamos alguém a fazer algo que não é acostumado a ser feito, algo que se envolve a desobediência, o nosso intelecto, a nossa vida, o nosso jeito é o que? Apontar. Está errado, por que você fez isso, né? Você não deveria ter feito isso. Mas não conseguimos nos colocar no lugar da pessoa. Qual foi o motivo de tudo isso? Não que queremos passar a mão em pecado ou em erro de ninguém, mas nós para ajudar, nós temos que também entender. E aqui, quando eu olho para a vida de Jonas, eu procuro imaginar o que Jonas estava pensando e o que Jonas estava, né, passando. Porque aqui nós vemos Jonas, um dos profetas menores mencionados na Bíblia. E por ser profeta, nós sabemos que ele não era um homem que simplesmente falou uma palavra e se tornou profeta. Eu imagino que ele teve uma caminhada com Deus, ele conhecia Deus, ele servia a Deus, ele profetizava tudo aquilo que Deus tinha falado. Mas vai chegar um dia que ele não quer mais fazer isso. O que levou Jonas a isso? Quem não lembra da passagem que foi ministrada no culto passado, que a pastora Thalita ministrou, que falou de Elias, um dos profetas mencionado na Bíblia, que vamos ver que foi um dos maiores ali, que se ele falava cai fogo vai cair, chove,
Deus era na vida dele, mas vai dizer que um certo dia, ele se pôs a se colocar debaixo de uma árvore, ele quis até morrer, ele quis desistir de tudo, entrou na caverna, aleluias. Então aqui, quando eu olho para Jonas, eu imagino a mesma coisa. Eu quero acreditar que Jonas estava passando um momento delicado na vida dele, um momento difícil. Eu quero acreditar que Jonas não estava passando um momento muito delicado, porque fez com que ele contrariasse a vontade de Deus. Por mais que ele tinha intimidade com Deus, naquele momento ele quis contrariar. Alguns estudiosos, historiadores da Bíblia, vai dizer o quê? Que um dos motivos que Jonas fez que Jonas fugisse foi porque o povo daquela cidade, aonde Deus mandou ministrar, como a palavra está dizendo, o pecado, e chegou ao Senhor de um jeito terrível, que se fosse olhar para o pecado, Deus queria destruir mesmo aquela cidade. Mas também alguns historiadores vai dizer o quê? Vai dizer que o povo daquela cidade de Nínive, dali alguns descendentes, algumas pessoas que faziam parte daquela linhagem, foi os causadores da morte do pai de Jonas, foi o que acabou assassinando o pai de Jonas. E nós sabemos que, para quem estuda, aquele povo de Nínive não era qualquer povo, não era aquele povinho que, se você fez alguma coisa errada, te deu um tapa, pronto, acabou. Não, era um povo que mal mesmo. Se nós observar, alguns historiadores vai dizer o quê? Que ele matava criança, judiava, cortava no meio, queimava. Imagine se com uma criança ele fazia isso, imagine com um adulto. Então ali eu vejo que ao mesmo tempo, dentro de Jonas poderia gerar um medo, mas maior seria o quê? Que Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. E se você ler lá em Jonas, no capítulo 4, que o verso 2 vai estar a resposta, depois eu vou estar falando de por que eu estou dizendo isso. Então Jonas, por ele conhecer Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, ele sabia que por mais aquele povo era mau, terrível, se ele chegasse lá, trasse a palavra de Deus conforme Deus falou, e se o povo se arrependesse, o povo tinha direito à salvação. Aqui eu vejo que foi um dos maiores erros de Jonas, que muitas das vezes eu e você erramos, que é o que? Achamos que somos Deus para fazer justiça, achamos que nós somos Deus para apontar quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Se Deus quer salvar um drogado, um maconheiro, uma pessoa que assassina, é Deus. Deus conhece o coração das pessoas, mas muitas das vezes nós achamos que esse deve ser salvo porque é bonzinho, esse não deve ser salvo porque é mau, e não é assim que Deus nos ensinou. Porque olhando para a minha vida e para a tua vida, por mais que nós não fizemos nada tão grave como essas pessoas, nós não merecíamos ser salvos, mas pela misericórdia de Deus, hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade, aleluias. Mas aqui eu quero que vocês entendam que Jonas, naquele momento, ele estava num momento difícil, que entristeceu ele tanto, e foi um momento de fraqueza, e todos nós temos esse momento de fraqueza. Quem aqui, devido à luta, devido à caminhada com Deus, muitas das vezes quer desistir, quer abandonar o barco, quer deixar de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão, quer deixar de obedecer Deus conforme Deus está falando, ó, vai lá e faz, não quer ser mais instrumento de Deus, quer apenas ficar sentadinho só ouvindo. Profetiza para mim aí, fala para mim, não quer colocar a mão na massa. Quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer ficar acomodado, quietinho, só ouvindo? Todos nós. Mas eu e você temos que entender uma coisa: se Deus nos chamou da mesma forma que chamou Jonas, é Ele que responsabiliza pela minha vida e pela tua vida, é Ele que cuida, é Ele que faz. Eu e você não temos direito de questionar o nosso Deus que nós servimos, por mais que dentro de nós vai falar assim, eu não quero mais. Mas se Deus está falando, quem sou eu para falar? Como diz alguns pregadores, quem somos nós, o barro para contender com o olheiro? Não somos nada. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez.
Então naquele momento eu imagino que Jonas estava tendo um conflito com ele mesmo, ao mesmo tempo que ele queria obedecer a Deus, porque ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus, porque Deus é o Criador de tudo, mas ao mesmo tempo ele estava falando com ele: se eu for lá, aquele povo vai se arrepender, e aquele povo não merece, ele fez tanto mal, por que eu vou perder meu tempo para ir lá? E às vezes eu e você, muitas das vezes, entramos nesses atritos. Olha para o dia de hoje, se a gente observar, olha para as igrejas, eu não falo somente a que nós estamos congregando, mas olha em geral, tem muitos aqui que vai em outras igrejas, e você não vê a diferença. A igreja só é lotada quando é festividade, quando é um tipo de evento. Hoje o povo não quer servir mais ao Senhor, hoje o povo não quer buscar mais ao Senhor, hoje o povo está acomodado, hoje o povo quer viver do jeito que quer, esquece que a justiça de Deus um dia vai chegar na minha vida e na tua vida. Um dia, como a minha esposa diz, um dia Deus vai chamar a minha senha, e será como que eu vou estar? Será que eu estou preparado? Será que essa cidade, antes de Jonas chegar lá, será que ela estava preparada? Não estava. Então eu e você temos que ouvir a palavra do Senhor. E aonde é o lugar que nós temos essa oportunidade? Dentro da igreja. Por mais que muitas das vezes nós dentro da casa ouve a palavra de Deus, mas nem sempre todos vão fazer isso, e nem sempre nós vamos estar com nossos ouvidos atentos, porque dentro da casa muitas das vezes é correria para lá e para cá, muitas das vezes é os nossos afazeres, e isso atrapalha. Mas aqui, por mais que seja apenas uma horinha e meia, mas aqui o nosso foco está no Senhor. Aleluias. Então aqui eu vejo que Jonas poderia estar nesse conflito, e como eu disse, hoje em dia muitas das vezes nós se encontramos nesse conflito, até eu mesmo já me encontrei nesse conflito. Muitas das vezes você chega cansado do trabalho, e sabe que você tem o seu compromisso de vir na igreja, falar da palavra de Deus, falar daquilo que Deus vai fazer na minha e na tua vida, incentivar o povo a continuar buscando, a lutar pela salvação, porque se eu não fazer isso, o inimigo não vai parar. Se eu parar, o inimigo ainda vai continuar. Vem para o mundo, vem os prazeres do mundo. Então o meu compromisso é esse. Mas muitas das vezes nós chegamos nas igrejas e o povo não quer vir, o povo está nem aí. Aleluias. Mas que eu e você, que somos porta-voz da palavra do Senhor, jamais venha desistir. Por mais que você possa estar cansado, jamais desiste de pregar a palavra do Senhor. Faça o ID do Senhor. Aleluias. Não desista daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Aleluias. Porque Deus, Ele me escolheu, Ele te escolheu, e se por acaso eu deixar de fazer, Deus Ele pode levantar outro para fazer no meu lugar. Mas aqui nós olhamos para a vida de Jonas. O propósito de Deus era com Jonas. O propósito de Deus aqui, eu vejo que Deus não queria somente salvar aquela cidade, mas Deus queria mudar algo que estava dentro de Jonas. Deus queria transformar Jonas, e dentro da igreja nós somos transformados. Muitas das vezes eu posso estar ministrando a palavra, você pode estar ministrando a palavra, aleluias, e muitas das vezes a pessoa fala assim: a palavra é para ele. Não, mas a palavra é para você também, porque Deus, da mesma forma que está falando com a igreja, está falando com aquele que está ministrando. E aqui eu vejo que por mais que Jonas estava profetizando naquela cidade, Deus também estava mudando a vida de Jonas. Aleluias. E continuando aqui o texto, vai dizer que quando Deus fala para Jonas ir para aquela cidade de Nínive para pregar a palavra, porque aquela cidade estava com um pecado tão grande que aos olhos do Senhor era terrível. E aí Jonas, naquele momento, como nós sabemos, ele não quis. Em vez de Jonas ir para Nínive, ele vai para outra direção, ele vai para Tarsis, ele vai contra a vontade de Deus. E eu e você, como estamos com o Senhor? Será o que Deus está falando para mim e para você? Se esforça mais, eu conto com você. Cadê você? Será que você está fazendo, ou você está indo contra a vontade de Deus? Não, Senhor, hoje não. Chama o outro no meu lugar. Aleluias.
Quantas vezes, né, que Deus muitas das vezes nos convida para ministrar a palavra do Senhor e nós falamos assim, não, chama o outro. Eu não, e Deus está contando é com você. Às vezes nós olhamos, eu não sou capaz. Quem sabe Jonas poderia pensar isso. Tem outros profetas melhores, chama eles. Igual eu e você muitas das vezes fazemos. Mas Deus queria usar Jonas. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele conta com você. Aleluia, Deus, Ele conta comigo. Então naquele momento, vamos observar que quando Jonas vai para Tarse, ele entra naquele navio, ele paga a passagem. Vai dizer que Jonas, ele desce lá para o fundo do barco, se esconde lá, está dormindo. E às vezes ele pode pensar, estou escondido, ninguém vai me notar. Aleluias. Quando Deus tem um propósito na minha e na tua vida, não adianta fugir. Você pode ir lá para o fim do mundo, mas se Deus tem um propósito na tua vida, a obra que Ele tem vai continuar. Aleluias. Muitos de nós, muitas das vezes, queremos fugir da prova, e fala assim, eu vou mudar desse bairro. A prova vai com você. Enquanto você não resolver aquela prova, e aqui da mesma forma, aquilo que Deus tinha na vida de Jonas, estava com ele. E a Bíblia vai dizer o quê? Que passaram um momento, Deus manda um grande vento naquele navio, e o vento era tão forte, que aquele navio começa a balançar tanto, e chegar ao ponto de querer afundar. E aqueles povo dali, o que eles vão fazer? Ele vai falar assim, não, espera aí, o navio está pesado, se continuar desse jeito vai entrar água nesse barco. E ele começa a tirar aquelas cargas dali, começa a tirar aquilo que estava pesando dentro do barco. E ao mesmo tempo a Bíblia vai mencionar que eles começam a clamar os deuses dele, pedir para que ajudasse ele, mas nada acontece. Aleluias. E aí quando, se não me falha a memória, o comandante ou alguém ali do barco desce lá, vê Jonas tirando um cochilo. Aleluias. Enquanto o bicho estava pegando lá fora, Jonas estava lá dormindo. Aleluias. Deus está dizendo para mim e para você, nós somos profeta dele. Às vezes a nossa casa, a nossa família, ou até mesmo a igreja, está passando uma grande tempestade e nós estamos dormindo. Aqui foi lido que a igreja fazia contínua oração. Deus quer nos despertar, nós somos profeta de Deus. Será que você está orando pelo povo de Deus? Será que você está orando por aqueles que estão necessitando, aqueles que estão presos, aqueles que estão com uma grande enchente? Será que você está orando pela tua igreja, pelo teu pastor, pelos teus irmãos dentro da igreja, os obreiros? Aleluia. Muitas das vezes nós só pensamos em nós, esquecemos do que está acontecendo à nossa volta. Aleluias. E aqui Deus me faz me lembrar algo. Quem não lembra da passagem que Davi enfrentou o gigante? Eu vi o pregador falando algo que me chamou a atenção. No momento que Davi foi enfrentar aquele gigante, o que ele faz? Pega 5 pedrinhas e também pega os pães. O que ele faz? Leva para os irmãos, que era a marmita ali, levou para os irmãos. E o que ele faz com as pedrinhas? Ele derruba o gigante. Mas hoje em dia, como que está acontecendo na igreja, na nossa vida? Hoje em dia nós estamos entregando pão para o gigante e tacando as pedras nos irmãos. Hoje em dia, em vez de nós alimentar os nossos irmãos, nós estamos tacando pedra. E o nosso gigante está sendo alimentado, aleluia, através da minha atitude e da sua atitude. Mas Deus não quer isso. O Salmo diz, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. O que é isso? Eu e você entender a dor do outro, é eu e você procurar ajudar o outro, porque a igreja unida já é uma igreja vitoriosa. A igreja que ora já é vitoriosa. Mas se nós deixar que o inimigo conflito entre um e o outro, nós já perdemos, porque aonde tem divisão, Deus não habita. Aleluias. Então vamos nos unir para derrubar o nosso gigante. Aleluias. Porque eu tenho certeza que ele cai em nome de Jesus. Então ali, após aquele comandante chegar até Jonas, ele vai chamar a atenção de Jonas. Ô seu dormioco, né? Você não pode fazer algo não? Clama ao teu Deus para ver se essa tempestade para ver se acaba isso. Aleluias. E naquele momento eles pôde ver que o Deus de Jonas, o nosso Deus, sim, era o Deus verdadeiro. Aleluias. Então Jonas levanta dali
E após Jonas se levantar dali, a palavra vai dizer o quê? Que Deus faz que um grande peixe vá em direção àquele navio. E no momento que Jonas fala, me joga fora do barco, Jonas foi jogado fora do barco, e naquele momento aquele peixe engola Jonas, aleluia, e o barco seguiu a viagem, de boa. E eu aprendo a lição, que profeta, ou melhor, servo do Senhor que é desobediente, é muito peso na nossa vida, é peso na vida do outro, porque o barco estava afundando porque tinha um profeta desobediente ali. Mas a partir do momento que aquele profeta foi tirado dali, por mais que as pessoas jogou as malas, por mais que as pessoas jogou as coisas, nada adiantou. Mas quando tirou o profeta que pesava mais do que uma mala, vamos dizer assim, o barco seguiu viagem. Então vale a pena ser obediente ao Senhor, por mais que não seja a minha vontade e a tua vontade, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Muitas das vezes não entendemos. É isso que eu e você temos que colocar na nossa cabeça. Muitas das vezes não entendemos. Como eu disse, se nós tentar analisar, se colocar no lugar de Jonas, Jonas tinha todo o direito para não ir lá profetizar naquela cidade, porque aquele povo era mau. Pelos nossos olhos carnal, ele não merecia mesmo, porque era pessoa muito mal. Mas o nosso Deus, ele não está olhando pelo que a pessoa é, mas sim pelo que a pessoa vai ser. Ele vai olhar pelo que o arrependimento que vai haver na vida da pessoa, porque todos nós, quando estamos no pecado, somos pessoas mal, mas quando nós arrependemos, somos uma pessoa especial para Deus, aleluias. Então no capítulo 1 vai falar sobre a desobediência de Jonas. No capítulo 2 foi o momento que Jonas foi jogado na boca daquele grande peixe. O interessante é que muitas das vezes nós lemos a palavra e não analisamos conforme o texto menciona. Aqui, quando fala que Jonas é jogado, no ventre daquele peixe, muitas das vezes, talvez eu e você imaginamos, Jonas foi engolido por aquele peixe. Jonas está lá dentro da barriga do peixe ali, foi engolido. Mas quando a gente analisa que foi dentro do ventre do peixe, nós sabemos que ventre é onde? É onde gera, é onde vai ter o nascimento, aleluias. Aqui eu aprendo uma grande lição, que ali Jonas foi jogado, mas ele ia nascer de novo, ele ia ser transformado de novo, aleluias, porque Deus tinha algo novo na vida dele. Então foi necessário passar por uma grande dificuldade para nascer um novo homem, aleluias. Por que eu digo isso? Porque naquele momento terrível que Jonas estava ali, foi tão difícil para ele, que ele compara que estava como se estivesse no inferno, e vai dizer que ele clamou ali, e Deus ouviu o clamor dele, aleluias, ele pôde contar com Deus. Então ali, Jonas reviveu de novo, nasceu de novo, mas mesmo assim, foi necessário mudança, aleluias, porque é na caminhada com Deus que vamos mudando. Por mais que você venha e entregue a tua vida para Jesus, por mais que você desce nas águas, que é o novo nascimento, não adianta nada que você vai estar salvo, você acha. Não, é caminhando com Deus, é Deus vai te modelando, vai transformando e vai fazendo a obra na tua vida. E a Bíblia vai dizer o quê? Que quando Jonas é jogado naquela cidade, aqui no capítulo 3, aquela cidade que através da pregação de Jonas, levou toda a cidade a arrependimento. Vamos dizer, a Bíblia vai nos mostrar que aquela cidade, para Jonas pregar nela, tinha que um período de 3 dias, mas vamos observar que Jonas estava tão desgosto, tão, vamos dizer, triste, mesmo fazendo a obra de Deus, Muitas das vezes nós achamos que é só sorrindo, mas tem hora que tem prova. Então Jonas obedeceu a Deus, mesmo que passou por essa grande luta, mas ele estava tão assim, vamos dizer, revoltado, que ele entra naquela cidade que era de 3 dias, ele faz em 1 dia. Imagine como esse homem correu ali, dava para disputar uma corrida do São Silvestre, porque se de 3 dias ele fez em 1 dia, então ele entrou ali anunciando,
Deus vai destruir essa cidade. Se vocês não se arrepender, se vocês não mudarem os caminhos, se você não fazer conforme a palavra de Deus, continuar no erro, Deus vai acabar com tudo. Vai dizer que por mais que aquela palavra foi uma palavra rápida, vamos observar que aquela palavra fez efeito. E aqui eu abro um parênteses para a igreja. Às vezes você acha que tem que falar bonito, tem que falar, diferente. Prega a palavra simples, fala o que está escrito dentro da palavra. Às vezes só Deus cura, liberta e transforma, e mostrar onde está escrito isso, aquela pessoa pode ser transformada, pode ser curada. Então ali Jonas pregou rápido, mas vai dizer que o rei falou: hoje todo mundo vai estar em jejum, até os animais. Hoje todo mundo aqui vai ter que fazer conforme é para ser feito. E o arrependimento foi tão grande, que o texto vai dizer o quê? Que eles se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que está nas tuas mãos. Então eles mudaram. Converter o que é mudar o rumo, mudar a vida. Aquilo que você fazia, não fazer mais. Então aquele homem mudou tanto, porque a transformação não foi o profeta que viu, mas sim o próprio Deus que viu. O próprio Deus viu no coração daqueles povo, que todos estavam arrependidos daquilo que tem feito. E será que Deus está olhando para o meu coração, e o teu coração está vendo o quê? Será que realmente eu estou arrependido daquilo que eu tinha feito de errado? Aquilo que eu fiz de errado? Será que a minha vida está transformada mesmo? Mas isso não agradou Jonas. E como eu disse lá no início do texto, que tudo isso aconteceu porque Jonas sabia quem era Deus, porque Jonas sabia realmente o que Deus iria fazer. Aqui onde eu mencionei no início, Jonas 4, verso 2, na parte B, vai dizer assim, por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que se arrepende do mal. Aleluia. Quem se arrepende do mal. Então Jonas estava dizendo para Deus, naquele momento, que Deus viu que Jonas se entristeceu, porque Deus perdoou os pecados daquela cidade. Em outras palavras, Deus ia destruir a cidade e o povo. Através do arrependimento daquele povo, Deus falou: eu não vou destruir mais nada, vocês agora podem seguir uma nova vida. E aí Jonas vai ficar triste, Jonas vai ficar chateado, Jonas vai ficar magoado com Deus. E aí ele fala isso que eu acabei de ler, vai dizer: eu sabia que o Senhor iria fazer isso, por isso que eu fugi para Tarse, porque eu sabia que se eu fosse pregar lá, o povo se arrependesse de verdade, o Senhor iria salvar. E Deus está dizendo para mim e para você: ainda há tempo de se arrepender. O nosso Deus é misericordioso, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, mas para isso eu tenho que me arrepender, porque Deus não vai me salvar se eu continuar no mesmo erro. Mas aonde há arrependimento, há salvação. Aleluias. Então, por esse motivo Jonas falou que tinha fugido. E aí o nosso Deus, Ele é tão bom e tão fiel, que Ele não é como muitos, como a minha esposa falou no culto passado. Você quer aceitar Deus e fica empurrando Deus na pessoa, e parece que Deus é tão mal que a pessoa não quer. E não é isso. Deus é tão bom, quem não quer, eu quero, porque Deus na minha vida é tudo. Se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Graças a Deus eu tenho uma esposa abençoada, tenho uma família abençoada, graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas à minha volta. Então tudo é Deus. Se não for Deus, não temos nada. E muitas das vezes a pessoa não quer Deus. Aleluias. Ter Deus é deixar que Deus faz parte da tua vida. Tudo envolve Deus na tua vida. Então, naquele momento, o que Deus vai fazer? Jonas não está entendendo o propósito. Quem sabe, eu não tenho como imaginar isso, mas eu posso fazer uma conjectura aqui. Quem sabe Deus falar: espera aí, Jonas, foi necessário uma grande tempestade e eu te jogar dentro de um peixe, para você ministrar a minha palavra, para você ir na direção correta, mas mesmo assim você não entende o meu propósito,
Mesmo assim você não entendeu o que eu queria na tua vida. Por quê? Muitas das vezes tem pregadores de palavra, até mesmo, né, pessoas que fazem a vontade de Deus e não entendem o propósito de Deus. Qual é o propósito? É salvar todos. O que vai dizer em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todos que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está dizendo alguns, não está dizendo que Deus deu a vida só para aqueles que é bom, é para todos, mas para isso temos que crer. Aleluias. Então muitas das vezes nós não entendemos isso, e Jonas não estava entendendo isso. E o que foi necessário para que Jonas entendesse isso? Aqui no capítulo 4 vai dizer o quê? Que após Deus ver Jonas daquele jeito, triste, né, descontente com o que tinha acontecido, era para Jonas se alegrar, era para Jonas falar assim: nossa, eu preguei a palavra de Deus, porque isso é a alegria de um pregador, isso é a alegria de um pastor, isso é a alegria de um filho de Deus, que você pregar a palavra e as pessoas se converter do mau caminho, ser salva. Mas Jonas se entristeceu. E se nós lermos lá em João 15:10, vai dizer o quê? Alegria diante dos anjos de Deus por um pecador, arrependimento. Então quando alguém se arrepende, há alegria no céu, os anjos se alegram, Deus se alegra. E agora imagine uma cidade inteira se arrependendo, como era uma festa no céu tão grande. Mas Jonas estava triste. Mas o que foi preciso Deus fazer? Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós queremos interferir, mas Deus tem a maneira dele trabalhar. A palavra vai dizer aqui no verso 6 do capítulo 4, que Deus fez nascer uma árvore, uma bamboreira, é uma árvore de folha grande, e naquele momento aquela árvore fez sombra, vamos dizer como se fosse um guarda-chuva, e Jonas se acomodou ali debaixo. Jonas tinha uma sombra fresca, estava tranquilo, Jonas tinha paz, tudo que ele queria na vida, né? Hoje em dia nós queremos paz, né? E muitas das vezes não encontramos, porque os problemas muitas das vezes, né, vêm na nossa direção, quando não bate na porta, né? Hoje tem o celular, vem através do celular. Mas vai dizer o que? Que após que Deus fez essa sombra lá para Jonas, ele se alegrou tanto, ficou feliz. Imagine, quando o povo foi salvo, ele ficou triste, que era um povo mau, mas quando fez aquela sombra, ele se alegrou. Aqui eu aprendo também algo: quando é para os outros, muitas das vezes não conseguimos nos alegrar, quando é para nós, o nosso sorriso vai daqui a aqui, ó. Mas a Bíblia diz: se alegrai com o que se alegra, e chorai com o que chora. Então nós temos que ter um momento triste e alegre com todos, não somente quando é para nós, venha a nós, né, e o vosso reino, não. Então naquele momento Jonas se alegrou por causa daquela sombra. Eu imagino que estava um calor tremendo ali, então ele ficou alegre. Mas vai dizer que passou um certo período, Deus joga um bichinho naquela árvore que ele mesmo criou, e aquela árvore morre. E além disso, vem um vento com um calor imenso e atinge a cabeça de Jonas, e eu imagino que começou uma dor grande, fez uma ferida ali, e naquele momento Jonas, né, ficou tão mal, não somente carnal, mas eu imagino espiritual mesmo, que ele vai fazer o quê? Ele vai dizer: melhor é morrer do que viver. Então naquele momento, imagine, Deus usou Jonas para uma grande missão, e deu tudo certo, mas só por causa de uma arvinha, que não estava fazendo mais sombra, ele já ficou pedindo a própria morte. E aí Deus vai falar para ele, né: você tem compaixão de uma árvore, dessa arvinha que eu fiz para você, e não tem compaixão do meu povo, né? E isso serve de lição para mim e para você. Muitas das vezes não temos compaixão pelo irmão, mas a Bíblia nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo. Da mesma forma que nós nos amamos, temos que amar o próximo. O que é amar? É como eu disse no início, se colocar no lugar da pessoa, é entender o que a pessoa está passando. Aqui, nós, se olhar somente esse finalzinho, vamos apontar Jonas, é um profeta mau, é um profeta desobediente,
Mas quando nós lemos lá no início e também no capítulo 4, do verso 2 e a parte que ele fala que ele conhecia Deus, nós também conseguimos entender a dor, entender o motivo porque ele não queria obedecer a Deus. Então todos nós temos a nossa dificuldade, mas para isso é necessário um se colocar no lugar do outro, porque aí vai aplicar o que Deus quer na igreja, que cada membro tem a sua função, mas um depende do outro. Amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, aleluias, porque aquela cidade, por mais que era uma cidade, vamos dizer, cheia de pecado, mas através da palavra de Deus, através do arrependimento, Deus salvou. E alguns historiadores que vai dizer que tinha mais de 500.000 pessoas ali em total, junto com, então eram muitas pessoas que foi salvo através de uma pessoa que não queria obedecer, mas obedeceu. Talvez Deus quer te usar para fazer a vontade de Deus, e às vezes devido a alguma limitação, talvez você está que nem Jonas, não vou mais servir a Deus, não vou mais fazer nada para Deus por causa disso e disso e disso. A pessoa não merece. Esquece a pessoa, apenas obedece a voz de Deus. Aleluia. É Deus que vai saber, é ou não é, é Deus que vai fazer. Nós somos servos de Deus. E entenda algo, através da tua vida Deus pode salvar muitas pessoas. Às vezes você pode olhar para você e achar que não é capaz, mas Deus, Ele quer te usar. Amém? As palmas para Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.